Marcos Trinca, você viu aí a fala do Silvano, né? Ele é contundente quando ele diz que essa concessão não é o melhor, né? Não é a melhor saída, né? Você ouviu ali o prefeito por 13 minutos na Rádio Cruzeiro do Sul, colocando a sua defesa, né? Das suas ideias. Projeto segunda-feira, da mesma forma que eu perguntei para o Silvano, segunda-feira ele está na Câmara. A população com certeza também vai estar lá, pelo menos uma parcela da população. Uma assinatura, 5.000 assinaturas, material do contra na rua, material do favor na rua. A cidade se movimentou em torno de um assunto, né? Então, duas coisas que eu queria saber com você. A cidade poderia participar dessa mesma forma em relação a outros temas, né? E como que você vê essa discussão toda do SAI na mídia e na segunda-feira? O que você espera da Câmara Municipal na próxima segunda-feira? Bom, o Silvano, além de vereador, trabalhou também no SAI, né? Então, ele sabe bem mais do que... e está militando diretamente. Eu, em relação às palavras do prefeito, quero deixar bem claro aqui que aqui não tem cores partidárias. Sim, vou deixar ele bem tranquilo em relação a isso. Também gostaria de lembrar a todos que todo poder emana do povo, certo? Do jeito que é dado, do mesmo jeito é tirado. A verdade, eu vou fazer aqui uma reflexão. Foi entregue à cidade um problema. Isso aí podia estar acontecendo comigo, com o Silvano, e nós, amanhã ou depois, podíamos estar na mesma situação, certo? O que eu acho é o seguinte: o problema existe, não houve investimento, e agora alguém vai ter que reverter essa situação. A gravidade desse problema, ao que a administração apresenta para a gente, é em caráter de urgência. Sim. Certo? Isso foi retirado, não foi, Marcos? O caráter de urgência foi retirado. Certo. Não, mas mesmo assim ainda, não em termos regimentais, mas sim perante a população, dessa pressa em segunda-feira de votar, em relação aos debates com a população, o desgaste tanto de um lado como de outro, eu acho que tem que ser analisado e visto. Caracterizado, o problema está aí, existe e tem que ser feito alguma coisa. Eu acho que o que nós temos que analisar é de uma maneira geral. Vamos voltar um pouquinho lá no passado, porque eu sempre gostei um pouquinho da história de Votorantim, e até eu faria que gostaria que o Tomás um dia contasse sobre a história da Avenida 31 de Março, quando ela foi construída. O Tomás Martins, Tomás Martins, que só ia passar carroça. Ele falou, que ele comentou. Ele, então, eu tive a oportunidade de militar e converso muito com ele, ele vai contar essa situação. Tempos atrás, não muito tempo, nós tivemos um problema com o transporte público da cidade, que hoje também não deixa de ser uma concessão, certo? Tivemos aí a propaganda da tarifa mais barata do Estado de São Paulo, certo? Coisas de centavos, nem a real chegava, né? E hoje funciona, não se fala mais, mas, voltando aqui ao assunto, na iniciativa privada, isso aí é uma situação normal. Mas hoje nós estamos na parte pública, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de funcionários, nós estamos falando de garantias, né? Então, eu acho que é isso que não está claro, eu acho que tem que ser visto, revisto, essa tabela, conforme o Silvano falou, esses custos, a maneira com que vai ser transferido e a maneira com que vai ser conduzido, né? Então, eu acho que a administração devia investir um pouquinho mais, sim, em estar dando uma satisfação para o povo, conversando com as pessoas, com as lideranças, porque, veja bem, a água, hoje, ela sai de Votorantim e vai servir Sorocaba. Então, eu costumo falar que Sorocaba teve planejamento. E o que faltou para nós aqui foi planejamento. A partir do momento que você vai abrir para um loteamento, você tem que ver a infraestrutura, certo? A partir do momento que
a expansão que teve Sorocaba e se aproximou de Votorantim, eu costumo falar muito que esses 4 anos são decisivos para Votorantim, que se fosse quem fosse prefeito, teria que aproveitar esse momento. E esse momento seria um momento de crescimento, de análise, de sentar, eu vou abrir um loteamento, mas eu tenho poder para isso? Condições, né? Eu tenho condições, eu vou abastecer. Não se assustem amanhã ou depois se o Serrano começar a faltar água, o Itapeva começar a faltar água, porque ele vai ter que abrir água lá para cima, para Alphaville, para aqueles novos loteamentos. Mas será que não é essa a preocupação do prefeito? Eu acredito que sim. Certo? Eu acredito e até posso confirmar isso para você, que... Mas aonde você quer chegar, que se tivesse feito um planejamento... Planejamento, não simples, precisaria... Simples, um planejamento de crescimento, certo? Não estaria tendo esse desgaste hoje, não estaria tendo... O povo não estaria... Até de uma certa maneira, eu acho legal, porque o povo está participando, né? Sim, a mobilização. Esse é o lado mais bonito da história. Mais bonito, né? Da história, né? Relembra algumas que nem... Será que a população não pode participar de outras discussões também, né? Até ia lembrar também essas palavras, porque eu acho que o povo está aí e tem que participar mesmo, e tem que analisar. E você não vê como é só elementos políticos que estão à frente. Você acha que a população, a cidade está envolvida, ou são as cabeças políticas da cidade? Eu tô gostando do ambiente do debate, porque está envolvendo o povo, os políticos, certo? Até tirou aqueles que estavam lá de pijama em casa. Pijama em casa. Tirou um pouquinho, tirou o pijama e veio para a rua para colocar suas opiniões, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui que nós temos que analisar, nós como votorantinenses, nós temos que analisar por 2 lados. Um seria a parte do problema que nós temos hoje, certo? Nós temos um problema, e eu acho que esse problema tem que ser mais claro, se houve investimento, não houve investimento, se o SAI está quebrado, se o SAI não tem condições de estar fazendo esses investimentos, de alguma maneira, nós vamos ter que desenvolver a cidade. Marcos, você é empresário, o Silvano também é empresário. Não que é necessariamente o que eu penso, mas só para provocar uma discussão. Você não acha que é uma tendência do poder público cada vez mais terceirizar o seu serviço? Até porque vou falar em âmbito geral, não estou aqui fazendo crítica ao funcionário público, principalmente o de Votorantim, né? Eu já fui servidor público, tem muita gente com vontade, aliás, a maior parte das pessoas tem muita vontade de atender bem, de trabalhar, né? Mas você não acha que é uma tendência de futuro, até porque, no modo geral, as prefeituras não dão conta do seu trabalho e tudo aquilo que a iniciativa privada faz, não dá a impressão que ela faz melhor? Se você tem uma empresa, você tem uma recepcionista nessa empresa, a sua recepcionista vai me atender provavelmente muito melhor do que uma recepcionista, muitas vezes, no serviço público. Ó, gente, eu não estou fazendo crítica ao atendimento, eu estou fazendo só um preâmbulo aqui para chegar a uma conclusão, né? Porque nós estamos falando aí de futuro. Então, só entender. Vocês como empresário, você não acha que é uma tendência que isso vai acabar ainda fazendo, Silvano, com que as prefeituras, os serviços públicos passem a ser feitos pela iniciativa privada, que muitas vezes provam ser muito mais eficientes? O caminho, quem percebe, assim, desde o governo federal, estadual, sim, ele vem atendendo, mas eu acho que a terceirização, conforme o ponto, ele fica muito caro. Perfeito. Nós temos uma ligação ao vivo aqui, Silvano, vamos ver quem é. Alô, quem fala? Alô, tudo bem, Alisson? Oi, quem está falando? Osnil. Osnil, você está bom? Tudo bem, Alisson. Satisfação falar com você, tudo em ordem? Prazer, tudo meu. Que maravilha. Osnil, o Eu senhor é parabenizar funcionário do SAI, né? o Marcos, que está aí, certo? Parabenizar o Silvano, tá? E perguntar para os dois, para eles, o que eles acham do prefeito fazer a concessão do SAI, como o Silvano mesmo, né, já trabalhou no SAI, sabe da situação, quando ele entrou como chefe lá no SAI, ele sabe da situação que o SAI estava, entendeu? E a situação que o SAI está hoje.
Nós, funcionários, nós estamos preocupados não tanto com a concessão, nós estamos preocupados com o nosso emprego, porque todo mundo fala sobre concessão, sobre privatização, sobre tudo isso, mas não cita os funcionários, certo? Como aconteceu nas cidades vizinhas, nas cidades onde foi feitas as concessões, os primeiros a ficar na rua são os funcionários, entendeu? Então eles estão pensando numa privatização, numa concessão, mas como o Marcos mesmo disse, cadê os funcionários? Entendeu? Então, nós funcionários, que nem o prefeito falou que lá na Câmara, naquele dia, tinha partido político, tinha partidário, não tinha partido político. Lá dentro da Câmara estava funcionário, tá? Funcionários efetivos, estava cargo comissionado, tá? Que são cargos comissionados dele, do lado dele, estava lá na Câmara naquele dia. Então, a maioria do pessoal que estava com as faixas na mão lá, são parentes de funcionários, tá? Somos funcionários que estamos preocupados com o nosso emprego, entendeu? Nós estamos preocupados com o nosso emprego. Por quê? Porque uma concessão, nós sabemos que uma concessão, primeiro que paga é os funcionários, certo? Somos nós, funcionários, que pagamos por isso. Então, o prefeito ele falou que tinha partido político. Tudo bem, se tivesse partido político lá, tudo bem. Mas só que ele não explicou para ninguém como que vai ficar. Ele só está falando que os funcionários têm os seus poderes garantidos. Mas cadê um documento assinado por ele garantindo que os funcionários vão ter seus empregos de volta? Tá? E como a gente mesmo sabe, nós funcionários do SAI, a gente sabemos que o SAI, ele tem condições de arcar com as despesas que são necessárias. Agora, os investimentos que a cidade está fazendo é bom para a cidade. Ok, Osmil. Quero agradecer a sua participação. Roberto Jardim Clarice. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite, senhor Wellington. Como é? Boa noite. Boa noite. Está audível? Está ao vivo. Você está falando aí para uma boa parcela da população de Votorantim. Que ótimo. Então, o meu posicionamento é contra essa intenção de concessão do SAI. Só uma pergunta, você é um cidadão comum ou você é uma daquelas pessoas ligada a algum movimento político? Não, eu sou uma pessoa comum. Não Perfeito, sou ligado a nenhum movimento político. É só uma curiosidade, viu, Roberto? Pois não? Pode colocar a sua posição, sim, por favor. Então, a minha posição é a seguinte. Existe uma alegação de que o SAI não tem condições para investimento, né? Isso. Em decorrência disso, querem transferir o SAI a uma empresa privada. Exato. Entretanto, eu faço lembrar que o SAI, salvo engano, ele tem em torno de 40 anos, né? Fundado, instituído em 1971. Ou seja, ele foi instituído numa época muito mais difícil para a economia de Votorantim, quando o Votorantim tinha uma arrecadação muito menor do que a atual. Exato. E assim mesmo o SAI sobreviveu, conseguiu ser autônomo, tá? E, inclusive, segundo notícias que eu tenho acompanhado, é superavitário, ou seja, ele possui receitas, ele possui lucros, né, significativos, até na ordem de 2 milhões, ou 3 milhões, 4 milhões ao ano. É a informação que nós temos também. Perfeito. Então, agora eu pergunto o seguinte, existe a alegação de que existe a necessidade de 274 milhões ao longo dos próximos 30 anos. Eu vejo pelo seguinte ponto. Primeiro, se durante 40 anos ele conseguiu sobreviver, conseguiu ser superavitário, dando lucro ao município, que inclusive eu tenho informações que o SAI chega a emprestar recursos para a prefeitura, né? Por que razão acreditar que não terá 274 mil ao longo desses próximos 30 anos? Eu acho que é um valor muito pequeno e diluído em 30 anos, né? Isso iria refletir o quê? Uma proporcionalidade muito pequena do investimento no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e assim o SAI tem condições de ser mantido, né? Perfeito. Outro ponto que eu colocaria é o seguinte: quanto aos funcionários do SAI,
É uma preocupação bastante grande, porque se a Prefeitura alega que não tem condições financeiras, ela irá reaproveitar os funcionários do SAI, ou seja, nós iríamos estar inflando ou aumentando, né, a própria despesas da Prefeitura Municipal, né? Outra questão que também eu questiono é o seguinte, pois é, os funcionários públicos que prestaram concursos públicos, por exemplo, a leiturista, né? Sim. Eles serão leituristas do quê? Trabalhando na Prefeitura, né? Então, quer dizer, o bombista, por exemplo, a Prefeitura irá reaproveitar esses bombistas, né? Ou vai colocar os bombistas para trabalhar na empresa privada? E quem pagará o salário dele? Né? Então, são questões que eu entendo que está existindo um desvio de função dos funcionários públicos, né? Perfeito. Que Você foram está acompanhando, lotados Roberto? para uma determinada função, cuja qual vai deixar de existir. Alega-se que não vai deixar de existir o SAI. Entretanto, o SAI jamais teve qualificações para fiscalização. Ou seja, então agora o SAI vai ter que contratar mão de obra para a fiscalização. Então eu entendo que a situação é muito nebulosa, né? E não justifica essa intenção de urgência para votar um projeto de tamanha envergadura. Perfeito. Ô, Então Roberto, que eu gostaria de colocar a vossas senhorias é justamente esse questionamento. Se nós somarmos 30 anos, né, numa receita de 21 milhões ou 22 milhões, que segundo a informação, por ano, se nós multiplicarmos isso, nós teríamos uma receita, ao longo dos 30 anos, de mais de 600 milhões de reais. E como em 30 anos não vai ter 274 milhões? Então essa matemática não me convence. Tá. Então, muito obrigado pela oportunidade. Roberto, você está ouvindo ainda ou não? Sim, estou ouvindo. É que eu estou longe da televisão, por causa que está dando microfonia aqui. Perfeito. Eu só queria fazer uma pergunta para você. Você está acompanhando todo esse debate, faz pelo menos aí 20 dias que não se fala em outra coisa, e você está ouvindo também os argumentos do prefeito Pivetta, tudo aquilo que ele vem defendendo, você ouviu também ele falando e não te convenceu? Olha, não convenceu. Não convenceu até mesmo porque é público no site da prefeitura, site de Votorantim, né, o superávit, né? E até mesmo não me convenceu e me deixou mais ainda preocupado a própria situação do senhor prefeito colocar em dúvida. Se não der certo, o SAI retoma, né? Espera um pouquinho. Eu pergunto, o SAI retoma o quê? Que SAI que vai deixar de ser o prestador do serviço essencial à comunidade? Um SAI fiscalizador, entendeu? Então, ou seja, se passar 10 anos o SAI, e não der certo, nós retomamos o SAI. Retoma-se o quê? As máquinas não, as máquinas vão ser da entidade, vai ser da iniciativa privada. O que vai retomar o que nós já temos. E lá, os funcionários já estarão despreparados, muitos aposentados, ou seja, nós vamos ter que construir um novo SAI daqui a 10 anos, né? E eu fico preocupado também com os estilhaços que isso vai gerar aos próprios consumidores, que poderão pagar durante seus longos 30 próximos anos por conta de um medo de um futuro incerto, porque atualmente Votorantim está nos mesmos patamares do SAI de Sorocaba, que com as próprias receitas consegue gerir e consegue cada dia mais crescer, entendeu? E por que Votorantim não consegue? Não, Votorantim consegue, como conseguiu até 2008, 2009, com enormes empreendimentos, investimentos, inclusive somos hoje, Votorantim é uma das únicas, um dos únicos municípios que possui aterro sanitário, devidamente licenciado pela CETESB. Nós temos hoje o sistema de tratamento de esgoto, nós temos, existem problemas? Existe, mas eles são muito pequenos, né? Perfeito. E se aumentaram-se alguns problemas durante esses últimos anos, é em decorrência de uma administração deficitária. Que essa deficitária, essa situação, é atestada pela própria intenção
de concessão. Eu não acho justo a população pagar por longos 30 anos, né, sofrer aumento de tarifas, sofrer o nosso dinheiro, que é o recurso, o superávit do SAI, passar a ser lucro da empresa privada, ao passo que ele pode continuar dentro da própria autarquia, gerando recursos para o próprio município. Quer dizer, essa transferência de lucros é uma coisa que eu não concordo, porque ninguém vai entrar na cidade para colocar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Ou seja, quem entrar na cidade para explorar o serviço público, né, vai querer ter lucros. Né? E quem vai pagar por esses lucros? Eu não tenho poço na minha casa. Né? Acredito que grande número da população não tem poço e não tem outra alternativa de compra de água. Né? Então nós vamos ter que pagar o preço que bem entenderem. A alegação de que será fiscalizado, isso será controlado, isso é balela, porque não tem condições de exigir que se faça algo, né? Que se faça algo sem o retorno financeiro. Então, me desculpa, eu sou totalmente contra essa intenção de concessão. Perfeito. Quero agradecer aí a participação do Roberto, então. Eu acho que essa é a nossa proposta, abrir os microfones para que as pessoas possam se pronunciar, possam desabafar, possam colocar para fora aquilo que elas pensam, né? Porque o que falta para as pessoas é isso, é oportunidade de falar, de dizer, de gritar, de dar a sua opinião, né? E você ouviu aí o Roberto, primeiro os 1.000 funcionários do SAI, agora o Roberto, que eu não conheço, mas pelo que deu para ouvir, é uma pessoa muito bem informada, de um nível aí intelectual muito bom, né? Não falou. Você ouviu aí, Trinca? Eu gostaria até de estar me congratulando com eles, porque tanto com os Nil como com o Roberto, porque eles vieram ainda mais enaltecer o nosso debate aqui. Sem dúvida. Né? Em relação aos servidores públicos, acho que foi uma das primeiras das minhas falas aqui, em relação ao servidor público. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, certo? E eu sei do comprometimento e a responsabilidade que o funcionário público tem com o bem, certo? Então, agora, o prefeito vem insistindo, vem falando incessantemente que isso não vai acontecer, o funcionário público não vai ser prejudicado. Então, se ele vem falando, ele tem que tornar isso público e oficializado. Aí, sim, as pessoas vão estar entendendo melhor, vão estar tendo sua garantia. Eternamente ele não vai ser prefeito. Agora, que nem você está... Agora, o que estranha hoje vamos aqui tem que falar um pouquinho de partido, não tem? O Partido dos Trabalhadores tem como sua meta, como sua bandeira, a defesa do trabalhador, né? E hoje nós estamos vendo no funcionário que eles não estão sentindo a segurança, a estabilidade, a sua garantia no trabalho. Então, eu posso aqui assegurar a vocês que, quanto à qualidade dos trabalhadores, dos profissionais do SAI, tem que ser respeitado, certo? Agora, as palavras do Roberto também, muito bem colocadas. Na ocasião, você também já tinha me questionado sobre a privatização, sobre a concessão, sobre a terceirização de pessoas. Isso, hoje, aí fora se torna mesmo comum, viu? É uma medida que eu não sou favorável. Está cada vez mais comum. Mas está cada vez mais, e vai então, e como nós, numa no crescente. Vai ser diferente aqui, então? Se está cada vez, né? Nós vamos ser diferentes? Aí que eu coloquei no começo do nosso programa, né? Que foi colocado um problema para a população, certo? Hoje, pode haver a manifestação do povo. Marcos e Silvana, nós estamos com uma relação aqui de pessoas que ligaram, se manifestaram. Pedir para a Luciana ler para nós, Luciana? Vou ler, certeza vou tem precisar coisas de fôlego a favor aqui. E contra, né? Vou precisar de fôlego. Mas vamos lá, porque nós pedimos a sua participação e estamos muito felizes em saber que você está acompanhando e também deixando a sua opinião.
O professor Duarte e a Marisa, o professor Duarte que já foi convidado nosso, ele disse que esse programa é a Tribuna Livre do Povo. Parabéns ao Canal 10. Obrigada. O José Clarete, da Vila Dominguinhos, parabeniza ao Wellington, a mim, aos convidados pelo programa e pela escolha dos convidados também. Rose Aparecida Soares de Almeida, da Vila Nova, parabéns a todos do programa, que está muito bom. Mas esta história do SAI já está enchendo, pois com certeza a decisão já está tomada. Essa é a opinião da Rose, lá da Vila Nova. Aparecida Oliveira, abraço a todos e ela é fã do Wellington. Poxa. Então, tá aí o recado da Aparecida. O César Alvarenga, que também já foi nosso convidado aqui no Debate dos Fatos, ele diz: se a Câmara aprovar a concessão, há a possibilidade de entrar no Ministério Público com um grande abaixo-assinado para reverter a situação. O Valmir Rossi, do Tivoli, ele diz que esta história de concessão é armação política, não faz parte de nenhum partido, é um cidadão como outro qualquer, indignado com as autoridades, se preocupando somente com eles que se esquecem do povo. Essa é a opinião do Valmir, lá do Tivoli. A Regina Valverde, do Centro: quem deve decidir é o povo, e não somente o prefeito e os vereadores que representam o povo. Porém, sabemos que em muitos casos defendem seus próprios interesses e, segundo ela, seus bolsos. Carlos Nascimento: Silvano e Marcos, vocês estão satisfeitos com o serviço prestados pelo SAI hoje? Sim ou não? Silvano, responda ao Carlos Nascimento. Você está satisfeito com o serviço que o SAI presta para a cidade? Olha, eu não tô meio assim, acompanho de longe o teu comércio lá, né? A gente vê assim, o SAI hoje falta muito mais equipamento, caminhão. Você percebe assim, esse caminhão meio antigo lá no mercado, espreme o lixo, cai tudo na rua, tem que ir lá lavar. Eu falo para os caras, não tem esse caminhão, prensar o lixo, não suja, esse suja. Tá. Então, faltou de investido mais, eu falei já hoje. Então, você não está satisfeito? Não tem. Não está satisfeito. Não. Então, tem que melhorar mais, que o SAI hoje tem uma renda de 2 milhões por mês. Perfeito. Marcos Trinca, Carlos Nascimento pergunta se você está satisfeito com o serviço que o SAI presta. Sai água lá na sua torneira? Eu hoje estou satisfeito com o serviço do SAI, mais satisfeito com os funcionários do SAI, não é demagogia, porque esses trabalhadores, eles fazem o SAI virar, certo? De repente, hoje, é um problema de gestão, gente. Perfeito. Vamos lá. Respondido, hein, Carlão? Tá aí, ó. A Vera Oliveira, do Parque Bela Vista, ela diz: ao meu ver, esta decisão que envolve o SAI, o professor Erinaldo deveria participar do debate dos fatos, pois foi um excelente prefeito. Então, a Vera Oliveira sugere que nós tragamos aqui o prefeito Erinaldo. Nós sempre convidamos, Vera, inclusive. Por falta de convite, que não é, viu? A gente já falou várias vezes, a gente sempre pede para a filha dele, que é a vereadora Fabiola, está pedindo para que ele possa estar aqui com a gente, mas infelizmente não foi possível ainda, por algum motivo, mas a gente, a partir de agora, eu vou pegar a sua sugestão aqui e vou estar mostrando até para a Fabiola e mostrando para o professor a importância deles estarem aqui, porque nós também gostaríamos muito, porque uma coisa que a gente vem ao longo desse um ano é tentando, às vezes, convencer as pessoas de que aqui é um espaço livre, aberto, né? Aqui não tem tendências políticas. Claro que eu, como pessoa, eu até tenho as minhas convicções políticas, mas aqui, na TV Votorantim, nós procuramos ser o mais democrático possível. Passa todos aqui. Aqui é uma tribuna livre. A prova disso é que um dos nossos convidados foi o Ademir Amaral, que é o atual presidente do PSDB de Votorantim. Então, agora, dando continuidade, Wellington, vamos lá? Pois não, Luciana. A Lucilene da Silva Costa, da Vila Nova, ela manda um abraço para todos e diz que o programa está ótimo. A Andréia Amaral, do Jardim Icatu, ela diz: essa história do SAI é cansativa, mas quem deve ajudar nesta decisão é o povo, não somente o legislativo, que mesmo representando o povo, tende para a posição pessoal e parcial. Essa é a opinião da Andréia. A Sônia Campos, do Residencial Esplanada. Vizinha do Silvano aí, ó, Silvano. Estou vendo na TVV um informativo sobre o SAI. Para mim,
já está muito bem explicado. O Cláudio do Terraço, parabéns ao Wellington e Luciana, e hoje o programa está melhor ainda com a presença desses dois grandes homens, Silvano e Marcos Trinca. Então está aí o Cláudio parabenizando nossos convidados. O Jonas Rondello, de Sorocaba, ele está assistindo pela internet. Ele diz que é fã desse programa e parabeniza a todos, e sempre que ele pode, ele acompanha a programação. Parabéns à TV Votorantim. E você que conhece alguém que mora em Sorocaba ou em alguma outra cidade, enfim, do mundo, que queira acompanhar o nosso programa e a programação da TV Votorantim, avise que também dá para assistir pela internet. Faça como o Jonas, né? O endereço é o www.tvvotorantim.com.br e depois os nossos programas também ficam disponíveis no YouTube, certo? Então, o Tomás Martins está nos acompanhando, manda um abraço a todos, ao Silvano, ao Marcos, a nós. E o programa, como sempre, está de alto nível, essa é a opinião do Tomás. A Rosângela Gama, da Vila Otávio Augusto de Oliveira, da Vila Nova, ele ligou antes mesmo do programa começar, querendo dizer a opinião dele. Ele diz que se a intenção do prefeito é fazer a concessão do SAI por não ter dinheiro para investimentos futuros, então ele sugere que, nesse caso, conceda também o PA, os centros de saúde, porque se o problema é falta de recurso, então também resolveria todos os outros problemas da cidade. Ele diz que está revoltado com essa história de concessão do SAI. Essa é a opinião do Otávio, lá da Vila Nova. Vamos dar continuidade, Vamos, você viu Wellington? quanta gente ligando aqui, Silvano? Você pensou Muita que estava falando gente. só com nós, né? Marcos, você imaginou que era assim a coisa? Que bom, né? Ah, e tem também a Gislaine dizendo que, mandando boa noite, e disse que as pessoas deveriam andar para frente, mas aqui em Votorantim parece que ninguém vê o futuro, só vive do passado. A Gislaine todas as semanas participa conosco aqui no Debate dos Fatos. Bom, agora a gente vai chamar um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, vamos tomar aqui uma água. Olá, estamos de volta. Olha eu de óculos aqui ainda. Poxa, nem tinha percebido. Pessoal, algumas pessoas ligaram dando referência aí do Roberto. Quem seria o Roberto, né? Olha, para nós é indiferente se ele é uma pessoa ligada ao caso aí do SAI, se ele é advogado do caso ou não, para nós não importa. O que importa é que é uma pessoa, é um cidadão, e a nossa proposta é abrir para que as pessoas se manifestem. Então, você que discorda do que o Roberto falou, ligue e dê a sua opinião. Então, só quero dizer assim, a posição do Roberto para nós, o quem é ele, para nós não interessa. O que interessa é que é um cidadão e o microfone está aberto para todos participarem. Ok? Luciana Lopes.